A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, na carta que vocês vão ouvir agora, do próprio irmão que renunciou ao ministério, e vocês vão ler também ela para acompanhar, você vai observar que aquilo que a gente sempre diz aqui, que não tem mudanças dentro da congregação cristã no Brasil. Tem críticos aí que é favorável a CCB, os críticos agridoces, diz para as pessoas ficarem lá dentro, para as pessoas tentarem mudar a CCB. Na verdade, esses homens não estão nem um pouco preocupados com você, nem com a sua espiritualidade, muito menos com a sua saúde mental. O que você vai ouvir aqui nesse relato é assustador, mas é a realidade da congregação cristã no Brasil. Um homem bom, com boas intenções, era cooperador de jovens ainda na época, começou a evangelizar e a pregar o evangelho aos moços, e eles creram e começaram a evangelizar bairros vizinhos, falando de Jesus Cristo. Logo apareceu os adultos da congregação cristã no Brasil e o ministério, perseguindo e dizendo que aqueles moços estavam copiando outras igrejas. Como se isso não bastasse, a perseguição começou a vir da tribuna. E o povo dentro da congregação cristã no Brasil a reclamar com o ministério. O povo da congregação cristã no Brasil, eles se batizaram ali buscando profecias e profetadas sobre a vida deles. E é óbvio que eles vão cobrar aquilo que prometeram para eles nos dias que eles ainda frequentavam antes de ser batizados. E esse irmão ainda lutando ali para tentar levar o evangelho a esse grupo de irmãos onde ele era o cooperador, começou a sofrer retaliação do próprio povo. As pessoas no culto, começaram a chamar de culto frio, outros meneavam a cabeça enquanto ele estava pregando, ou dizendo, murmurando em voz baixas, dizendo: "Eu não acredito que eu estou ouvindo isso." As pessoas ali dentro não querem saber de evangelho e é por isso que elas estão saindo para fora. Essa utopia que inventaram de que você deve ficar na CCB para mudar a CCB, para que a CCB alcance o entendimento do evangelho, essas pessoas que dizem isso, entenda uma coisa, elas não estão preocupadas com você, elas estão preocupadas com a própria denominação. O coração delas está na denominação. É simples assim. Fique agora com o áudio da carta de desligamento do nosso irmão Eugênio Carlos Brito e sua esposa Milena Silva de Souza Brito. Acompanhe aí. Carta à Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Caros irmãos em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, Eugênio Carlos Brito e Milena Silva de Souza Brito e nossos filhos, de comum acordo escrevemos essa carta para informar o nosso desligamento total e definitivo da Congregação Cristã no Brasil. Agradecemos a Deus por cuidar de nós desde nossa infância e juventude na igreja, no nosso casamento, na criação de nossos filhos e durante os 7 anos no ministério da palavra. Também somos gratos à Irmandade por todos esses anos de convivência. Temos estima por vários irmãos e irmãs, e alguns são como família para nós. No entanto, tempo de igreja, experiências pessoais e ministérios nunca poderão substituir a verdade do Evangelho. Conscientes de que ex-membros podem ser mal compreendidos ou até caluniados, esclarecemos. Deixar a CCB não significa que estamos caindo da graça ou indo para o mundo, nem abandonando a fé ou deixando o caminho. Pelo contrário, encontramos a verdadeira alegria e liberdade de viver o Evangelho. Não cometemos nenhum dos pecados que a instituição chama erroneamente de pecados de morte, como o adultério. Pelo contrário, nosso casamento está cada dia mais abençoado e feliz. Não temos dívidas nem pendências com a justiça. Não temos problemas de convivência ou divergências pessoais com nenhum irmão. Não buscamos cargos ministeriais e não temos intenção de abrir outra igreja. Frequentamos a CCB desde a infância.
sendo batizados aos 16 anos. Eu em Petrolina, Pernambuco, e minha esposa em Porto Velho, Rondônia. Ainda moço, fui músico e membro da administração regional em minha cidade natal. Após me mudar para Porto Velho em 2012, conheci minha esposa e nos casamos no ano seguinte. Com o nascimento da nossa primeira filha, em 2015, tornei-me cooperador de jovens e menores no bairro Lagoa. Em 2018, cooperador oficial. Assim que comecei no ministério, algo me incomodou. Como ensinar a palavra se eu não conhecia a palavra? Então, passei a ler a Bíblia diariamente, de forma sistemática e sempre em oração. Foi um grande choque. Primeiro, porque descobri doutrinas essenciais para a fé cristã, como o pecado, Romanos 3:23, redenção, Colossenses 1, 13 e 14, e a justificação pela fé, Efésios 2, 8 e 10. Temas que nunca tinha ouvido nos cultos da CCB por todos aqueles anos. Segundo, porque comecei a perceber várias diferenças entre o que era ensinado e praticado na CCB e o que a Bíblia realmente dizia. Entendi que durante todo esse tempo, nossa vida se baseou em obedecer às regras da igreja, acreditando que estávamos servindo a Cristo. Para resumir, tudo o que de fato aprendemos foi que a CCB era a graça de Deus, a única igreja verdadeira e só quem era membro dela poderia ser salvo. Ensino contrário às falas de Jesus em Mateus 11:27, João 14:6 e ao que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Estudar a Bíblia era errado e quem fazia isso ficava confuso e abandonava a fé. Para nós, as profecias e as supostas revelações dadas por Deus nos cultos eram suficientes e inquestionáveis, o que não condiz com 1 Coríntios 14:29 e com o exemplo dos bereanos em Atos 17:11. Após o batismo, não temos mais pecado, somente erros e falhas. Doutrina contrária a Romanos 3:23, Tiago 4:17. Por outro lado, precisamos nos esforçar para não perder a salvação, o que nega as falas de Jesus em João 17:12 e o ensino apostólico de Romanos 4:4. Para evangelizar, bastava falar por que a CCB era diferente de outras igrejas, usando no máximo alguns versículos isolados e fora de contexto. Depois, levar as pessoas para os cultos fazendo uma promessa, abre aspas, Deus vai falar com a tua alma, dando esperanças de que elas ouviriam profecias sobre os problemas pessoais delas. De acordo com Mateus 23, 15 e 16, essa prática perigosa pode ter consequências desastrosas na vida das pessoas. Viver em santidade era seguir uma infinidade de regras rígidas que controlavam a nossa vida particular. Tantas proibições nos faziam viver confusos, inseguros e com medo, além de nos afastar do convívio sadio com as pessoas de fora, mesmo sendo da mesma família, reduzindo nosso círculo social aos membros da CCB. Paulo fez duras críticas contra isso na carta aos Colossenses, capítulo 2, 1 ao 23. Trabalhar na obra de Deus era nos envolver nos serviços voluntários dentro da igreja, ocupando uma grande parte de nosso tempo e, frequentemente, sacrificando momentos com a família, amigos e estudos. Mesmo esclarecido, evitava discutir esses temas em casa, pois minha esposa ainda não os compreendia plenamente. Acreditava que, com uma tribuna para pregar, teria liberdade para ensinar o que aprendi e auxiliar minha esposa e as famílias da reunião de jovens e menores. Inspirado pelas Escrituras, introduzimos leituras bíblicas quinzenais nos cultos, envolvendo crianças e pais, o que foi visto por muitos como uma novidade questionável. Mas me apoiei em textos como os de Josué 1:8 e Salmos 119, verso 9, nas falas de Jesus em Mateus 22:29 e João 17:17, nos exemplos em Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo, como 1 Timóteo 4:13 e 2 Timóteo 3:16-17. E assim como em Atos 2:46-47 e Atos 5:42, desejamos ter uma vida de comunhão e passamos a nos reunir em nossa casa e nas casas das famílias para conversar,
compartilhar o alimento, meditar na palavra e fortalecer a fé uns dos outros. Pouco tempo depois, lendo a Bíblia em casa, tive outro grande choque. Descobri que o papel do Espírito Santo não é trazer novas revelações, mas nos convencer do nosso pecado, João 16:8, e ensinar e lembrar as palavras de Jesus, João 14:26. Como poderia dizer que pregava a palavra e tinha a inspiração do Espírito Santo se não seguisse esses ensinamentos? Por isso, em segredo, comecei a abandonar gradativamente a prática exclusiva da CCB de, abre aspas, esperar a revelação da palavra. Tudo que eu passei a pregar tinha como base minhas orações e leituras bíblicas durante a semana. O resultado não poderia ser mais animador. Todos andavam alegres e o número de jovens, crianças e pais aumentava consideravelmente nas reuniões de jovens e menores. Alguns jovens começaram a anunciar o evangelho nos bairros próximos, algo que não era comum e nunca foi ensinado na CCB, mesmo com as palavras de Jesus em Marcos 16:15. Por isso, foram algumas vezes questionados e acusados de copiar outras igrejas. Para minha alegria, eles respondiam que evangelizar é um mandamento e que não precisamos esperar por novas revelações ou, abre aspas, Deus mandar para falar de Jesus, o que está de acordo com 1 Coríntios 9:16. Mesmo assim, enfrentei perseguições e críticas, inclusive do púlpito. Algumas de minhas pregações foram questionadas e desfeitas publicamente. Os pais chegaram a ser proibidos de participar das nossas reuniões de jovens e menores. E as reuniões de evangelização passaram a ser canceladas quando eu precisava atender. Fui rotulado como frio e criticado por ensinar o beabá, em vez de fazer a mocidade supostamente, abre aspas, sentir Deus na alma. Ao buscar apoio dos anciãos e diáconos, ouvia críticas veladas por não pregar revelações. Infelizmente, a igreja se dividiu e muitos jovens se perderam pelo caminho. Ao me tornar cooperador oficial, assumi a igreja há 2 anos e meio sem reuniões de evangelização. Várias famílias afastadas e visitantes não frequentavam mais nossos cultos. A Irmandade estava confortável em seus cultos animados e profecias, ignorando os que estavam de fora. Esperavam por intervenções divinas na família, ao invés de aprender sobre os princípios de um lar cristão. Ouviam que os inimigos ficariam envergonhados, em vez de aprender sobre o amor e a boa convivência com as pessoas. Buscavam sinais e revelações, mas desconheciam o que Deus já disse na Bíblia. Foi difícil pregar sobre Jesus em um lugar assim, mas ao conhecerem as verdades do Evangelho, 15 membros da igreja me procuraram querendo entender as Escrituras e evangelizar. Começamos a nos reunir secretamente, temendo represálias como as sofridas por amigos e parentes em outros estados, que foram ameaçados de perder a liberdade na igreja caso não parassem de se reunir, mesmo estando em suas próprias casas. Em poucos meses, vimos muitas novas conversões. Retomamos as evangelizações nos bairros e reuniões em nossas casas. Busquei manter a Irmandade em harmonia, inspirado em Romanos 14:19. No entanto, enfrentei críticas e zombarias durante as pregações, risadas e comentários sarcásticos como "essa foi boa" e "é cada uma", causando silêncio constrangedor na igreja. Todos ouviam resmungos, grunhidos e conversas entre as organistas, e eu recebi olhares de censura de outros membros. Após os cultos, as críticas e piadas continuavam, até de irmãos do ministério, e eu chegava em casa passando mal. Um diácono me disse que eu imitava pastores da internet e que palavras de ensino eram cansativas. Um ancião me falou que eu deveria pregar o que o povo queria ouvir. Minha esposa também foi alvo de críticas por eu não pregar as supostas revelações, ouvindo comentários como "não aguento mais o apóstolo Paulo". Isso causou angústia nela, mas também despertou seu desejo de conhecer as Escrituras. Não demorou para ela perceber os desvios doutrinários e questionar toda a nossa trajetória na igreja.
No final de 2020, durante a pandemia, fui infectado pela Covid-19 e fiquei muito debilitado, quase sem sair da cama. Mesmo assim, continuei apoiando a Irmandade online, gravando áudios com reflexões e pregações e fazendo visitas virtuais. Quando os cultos presenciais retornaram e eu ainda aguardava um diagnóstico médico, fui criticado por não comparecer, ouvindo comentários como "é problema espiritual" e "está abandonando a Irmandade", inclusive de um ancião. Foi nesse momento que eu percebi o verdadeiro foco da CCB: igrejas cheias e dedicação à instituição, não ao Evangelho. Decidi renunciar ao ministério em abril de 2022 e em janeiro de 2023 nos mudamos para Goiânia, Goiás. Começamos a frequentar outras igrejas, mas continuamos na CCB com a esperança de que houvesse alguma mudança, mas a situação ficou insustentável. Até hoje nos perguntamos como conseguimos permanecer por tantos anos, tentando viver e pregar a verdade em uma instituição que parece preferir a mentira. O ministério ainda não admite os erros de interpretação e heresias ensinados por 114 anos. Em vez de pedir perdão, os anciãos culpam a Irmandade, desconsiderando Provérbios 28:13 e 1 João 1:7-9. A CCB ainda é retratada como a graça e não considera as outras igrejas cristãs. O ancião presidente disse em um culto online recente: "A CCB é a estrela que nos leva ao menino Jesus. E a CCB não é uma religião, é a graça de Deus." A Bíblia ainda é atacada e tratada apenas como um instrumento litúrgico, conforme um dos anciãos presidentes da CCB, em um culto online, afirmou: "O joio estuda a Bíblia e depois sai dessa graça", desconsiderando João 8:32. Ele aconselhou a fecharmos as Bíblias após a leitura no culto, para ouvir as revelações de Deus, e não questionar a pregação, o que vai contra Gálatas 1:7-8. Contradizendo as Escrituras, em Tito 3:5, reafirmam que a salvação depende de nossas obras, como descrito na circular 181 de abril de 2024 e em uma pregação de culto online, que comparou a salvação à compra de um terreno com pagamentos parcelados, sugerindo que quem para de pagar pode perder. Por esses e outros motivos, finalmente decidimos deixar a CCB. Priorizamos nossa fé e saúde emocional para a glória de Deus. Fomos libertos das amarras da religiosidade pela graça de Cristo, Gálatas 5:1. Em nossa casa é rotina estudos bíblicos, conversas e orações diárias, Deuteronômio 6:7. Assumimos a responsabilidade de educar nossos filhos na fé, pois desde pequenos são membros do corpo de Cristo, Josué 24:14-15 e 1 Coríntios 7:14. Efésios 6:1-4. Defendemos a importância de conhecer as Escrituras desde a infância, segundo Timóteo 3:15, e passamos a frequentar uma igreja onde Cristo é o centro e todos são ensinados sobre os fundamentos da nossa fé. 1 Pedro 3:15. Encerramos essa carta afirmando que não somos inimigos de ninguém e as portas de nossa casa permanecerão abertas para todos, mas nos recusamos a aceitar ensinos contrários à palavra de Deus. Deixamos aqui um conselho: leiam a Bíblia, busquem o conhecimento da verdade e sejam livres no Senhor. Saudações fraternais de seus irmãos em Cristo Jesus, Eugênio Brito, Emilena Brito e Filhos.